Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis, segundo livro, do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 20. Massacre dos filhos de Acabe. Havia em Samaria 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu uma carta e mandou-a a Samaria aos magistrados da cidade, aos anciãos e aos preceptores dos filhos de Acabe. Dizia na carta: Logo que receberdes esta carta, vós que tendes convosco os filhos de vosso soberano, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e o mais qualificado dos filhos de vosso soberano, e ponde-o no trono de seu pai. Em seguida, começai a luta pela casa de vosso soberano. Eles, porém, muito atemorizados, disseram: 2 reis não lhe puderam enfrentar. Como poderíamos nós resistir-lhe? O prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos e os preceptores dos filhos de Acabe mandaram a Jeú a resposta seguinte: Nós somos teus servos, faremos tudo o que nos disseres. Não elegeremos rei sobre nós. Faze como melhor te parecer. Escreveu-lhes Jeú uma segunda carta, na qual dizia: Se estais do meu lado, se quereis obedecer às minhas ordens, tomai as cabeças dos filhos de vossos soberanos e trazei-mas amanhã a esta hora a Jezrael. Os filhos do rei, que eram em número de 70, encontravam-se na casa dos grandes da cidade, que os educavam. Logo que lhes chegou a carta de Jeú, tomaram os 70 príncipes e massacraram-nos. Puseram em seguida as suas cabeças em cestos e mandaram-nas a Jeú em Jezrael. Um mensageiro viera anunciar que tinham trazido as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: Metei-as em 2 montes, à porta da cidade até amanhã cedo. Chegando a manhã, saiu e diante de todo o povo disse: Vós sois justos, eu conspirei contra o meu soberano e o matei. Mas estes aqui, quem os feriu? Ficai, pois, sabendo que não se perde nenhuma das palavras pronunciadas pelo Senhor contra a casa de Acabe. O Senhor realizou o que ele havia predito pelo seu servo Elias. Jeú feriu também todos os que restavam da casa de Acabe em Jezrael, todos os seus principais oficiais, seus servos e seus sacerdotes, sem deixar sobreviver um sequer dentre eles. Depois encaminhou-se para Samaria. Chegando a Bet-Equed Aroim, que está junto do caminho, encontrou os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e perguntou-lhes: Quem sois vós? Nós somos irmãos de Ocosias, responderam eles. Descemos para fazer uma visita aos filhos do rei e aos filhos da rainha. Jeú ordenou: Tomai-os vivos. Tomaram-nos vivos e massacraram-nos junto da cisterna de Bet-Equed. De 42 que eram, Jeú não deixou sobreviver sequer um. Deixando aquele lugar, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e saudou-o, dizendo: Teu coração é leal para comigo, como o meu é para contigo? Sim, respondeu Jonadab. Então dá-me tua mão. Ele deu-lhe, e Jeú fê-lo montar no seu carro junto dele. Disse-lhe: Vem comigo, verás o zelo que tenho pelo Senhor. E levou-o em seu carro. Tendo entrado em Samaria,
exterminou todos os que restavam da casa de Acabe e destruiu-a completamente, como o Senhor tinha dito a Elias. Massacre dos adoradores de Baal. Jeú convocou todo o povo e dirigiu-lhe a palavra nestes termos: Acabe serviu um pouco a Baal, Jeú servirá muito mais. Convocai junto de mim todos os profetas de Baal, todos os seus fiéis, todos os seus sacerdotes. Não falte um só deles, pois quero oferecer a Baal um grande sacrifício. Todo aquele que faltar perderá a vida, mas isso era simplesmente um laço para destruir todos os adoradores de Baal. Depois dessa publicação, Jeú deu esta ordem: publicai uma assembleia solene em honra de Baal. Depois mandou mensageiros por todo Israel para chamá-los, e os adoradores de Baal compareceram todos. Não faltou nenhum. Reuniram-se no templo de Baal, que ficou cheio de uma extremidade à outra. Jeú disse ao guarda do vestiário: dá vestes a todos os adoradores de Baal. O guarda distribuiu vestes a todos eles. Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos adoradores de Baal: vede bem que não haja convosco nenhum dos que servem ao Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Eles entraram, pois, para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú postara 80 homens do lado de fora e dissera-lhes: aquele dentre vós que deixar escapar um só desses homens, que entrego nas vossas mãos, responderá com a própria vida pela do outro. Terminados os holocaustos, ordenou Jeú aos guardas e aos oficiais: entrai e feri-os. Não deixeis escapar nenhum deles. E assim caíram todos ao fio da espada. Depois disso, os guardas e oficiais lançaram fora os cadáveres. Entraram no santuário do templo de Baal, tiraram dali o ídolo e o queimaram. Derrubaram as estelas de Baal e demoliram o templo, transformando-o em privadas que ainda hoje existem. Foi assim que Jeú exterminou Baal de Israel. Todavia, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levara Israel ao pecado, pois deixou substituir os bezerros de ouro de Betel e de Dan. O Senhor disse-lhe: pois que fizeste o que é agradável aos meus olhos, tratando a casa de Acabe como eu o queria, teus filhos ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. Entretanto, Jeú não se aplicou a seguir de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel. Não se desviou dos pecados que Jeroboão levara a cometer Israel. Por aquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Azael derrotou-o em toda a fronteira, desde o Jordão até o Oriente. Submeteu toda a terra de Galaade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que estava sobre a torrente de Arnon, isto é, a terra de Galaade, e Bazã. O resto da história de Jeú, tudo o que ele fez, todos os seus feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeú adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Joacás sucedeu-lhe no trono. Jeú reinou 28 anos em Samaria. Atalia, rainha de Judá, 841-835. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu morto seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Josebá, porém, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, e fê-lo escapar do massacre dos filhos do rei, escondendo-o com sua ama de leite no quarto de dormir. Esconderam-no assim de Atalia, de maneira que pôde escapar à morte. Ele esteve 6 anos oculto com Josebá no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Conspiração de Jojada. No 7º ano, Jojada convocou junto de si, no templo do Senhor, os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com eles um pacto e, depois de tê-los feito jurar no templo do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei.
Eis o que haveis de fazer, ordenou-lhes ele. 1/3 dentre vós fará o serviço do sábado, montando guarda ao palácio real. 1/3 guardará a porta de Sur, e 1/3 a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio, de modo que ninguém possa entrar. As 2 companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor junto do rei. Estareis de mãos armadas à volta do rei, de maneira que se alguém entrar em vossas fileiras seja morto. Estareis sempre com o rei onde quer que ele for. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Jojada, tomando cada um os seus homens, tanto os que começavam o serviço no sábado, como os que o terminavam, foram ter com o sacerdote Jojada. Jojada deu-lhes as lanças e os escudos do rei Davi, que se encontravam no templo do Senhor. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo à volta do rei. Então Jojada fez sair o menino rei, pôs-lhe a coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram-no rei, ungiram-no e todos o aplaudiram, gritando: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor que faziam os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor, pelo meio da multidão. E eis que espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei, de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas, enquanto o povo se alegrava tocando as trombetas. Então ela rasgou as suas vestes, gritando: Traição, traição! Mas o sacerdote Jojada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: Levai-a para fora, entre vossas fileiras, e se alguém quiser segui-la, feri-o com a espada, porque o pontífice proibira que a matassem no templo do Senhor. Lançaram-lhe as mãos e, ao chegarem ao palácio real pelo caminho da entrada dos cavalos, mataram-na ali. Jojada fez entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou então no templo de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens e mataram o sacerdote de Baal, Matã, diante dos altares. O pontífice Jojada pôs guardas no templo do Senhor. Tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo, e levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. No palácio real, porém, Atalia era passada ao fio da espada.